Olá, gente querida, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero pedir licença para adentrar na sua casa, no seu lar, para mais um programa, Espiritualidade e Fé, com o pastor Juliano Vilela. E eu me sinto muito honrado por você me assistir, me escutar, e espero que de alguma forma essa palavra ela possa ministrar o seu coração e ela encontre guarida. A palavra de Deus, não a minha, tá bom? Hoje eu gostaria de compartilhar com você ou refletir com vocês sobre o hábito de julgar os outros. Julgar o outro é pecado? Sim ou não? Olha só, precisamos ter cuidado. Em primeiro lugar, a Bíblia, ela nos orienta a fazer julgamentos em alguns momentos. Paulo, quando escreve a sua carta aos nossos irmãos da igreja de Corinto, no capítulo 11, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Então eu preciso fazer um julgamento, se eu estou apto ou não para participar do momento de ceia do Senhor. Então eu preciso fazer um julgamento, então isso não é errado. Hoje, quando saí de casa para vir gravar esse vídeo, eu precisei fazer alguns julgamentos. Com qual roupa eu viria, por qual caminho eu viria e como viria. Então eu fiz alguns julgamentos. Eu fiz julgamentos do que eu achava que era mais certo, mais correto, para poder estar aqui ou não. Então constantemente estamos fazendo julgamento sobre a roupa que vamos vestir, com quem vamos sair, qual curso vamos empreender. Então julgamentos deste tipo não é errado. O que a Bíblia condena é o julgamento hipócrita, é o julgamento desprovido de amor ao próximo, ou seja, de um julgamento destrutivo. Ou seja, eu julgo o outro não para a edificação do outro, mas para a destruição do outro. Então esse tipo de postura, esse tipo de julgamento, esse sim, o Senhor abomina, o Senhor não concorda. Mas nós precisamos fazer um julgamento. Os irmãos que estão aí do outro lado assistindo esse vídeo, os irmãos precisam fazer um julgamento para saber se as palavras que estou proferindo aqui, se essas palavras realmente elas coadunam com a palavra de Deus ou não. Os irmãos precisam fazer esse julgamento, os irmãos precisam ter esse senso crítico, tá joia? Então o texto que eu vou ler com os irmãos se encontra no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, dos versículos de 1 a 5. Este texto faz parte do Sermão da Montanha. Jesus sobe à montanha, as multidões se aproximam dele, ele se assenta e passa a ensinar. E em um dos seus muitos sermões que foram proferidos no Sermão da Montanha ou do Monte, ele vai falar sobre o hábito de julgar os outros. Vamos ver? No versículo 1 ele diz: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Então isso é certo. Meus irmãos, se julgarmos as pessoas, se tecermos julgamento, seja ele construtivo ou destrutivo, as pessoas irão também nos julgar. É claro que se fizermos isso de um modo amoroso, caridoso, cheio de Deus, um julgamento construtivo para com o nosso próximo, tendemos a também colher na nossa caminhada julgamentos sobre a nossa pessoa, nem sempre. Julgamentos generosos, julgamentos construtivos que irão nos ajudar na nossa caminhada. Então o Senhor Jesus está admoestando, exortando os seus ouvintes a não fazerem o que os religiosos da sua época faziam. Eles julgavam as pessoas da maneira como se vestiam, da maneira como comiam, da maneira como celebravam o Senhor, da maneira como desenvolviam a sua espiritualidade. E estes homens estavam julgando as pessoas. Olha, eles não se vestem como nós, eles não lavam as mãos antes de comer. Então isso numa comunidade religiosa gera um ciclo de fiscais. As pessoas passam a ser fiscais da vida alheia e Deus não nos chamou para sermos fiscais da vida alheia. Nós precisamos olhar
para as nossas vidas, para a nossa espiritualidade. Se a nossa conduta, se o nosso caminhar, se o nosso falar, se o nosso pensar, ele está de conformidade com a Bíblia, com a palavra de Deus e principalmente com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então ele admoesta, olha, não julguem, para que vocês não sejam julgados. E olha só, se da mesma maneira que vocês julgarem uma pessoa, medirem uma pessoa, as pessoas também medirão vocês. Já observaram? Aqui mesmo na Igreja Batista no Guará 2, onde eu sou pastor, é engraçado a gente vai observando isso. Um irmão, eu nem pedi, o irmão começou na porta da igreja a dizer como os irmãos deveriam vir vestidos, né? Então, um irmão uma vez veio com a sua camisa de futebol para a igreja e o irmão começou a dizer, olha só, vem com a camisa de time de futebol para dentro da igreja. Pouco tempo depois, eu percebo que os filhos do irmão que estava julgando estavam também com camisa de time de futebol ou com apetrechos de time de futebol. Então, ou seja, quando começamos a julgar as pessoas desprovidos de amor, de caridade, isso dá margem para que as pessoas também nos julguem, nos observem e também observem a nossa conduta. E nós precisamos correr disso. Nós precisamos, irmãos, se julgar alguém, nós precisamos fazer isso de modo construtivo, que a igreja, o irmão venha a ser edificado e Deus venha a ser glorificado. E aí no versículo 3 vem uma baita de uma paulada do Senhor Jesus, falando mesmo ao seu povo, aos seus ouvintes. Ele diz, olha, por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio olho? Olha que paulada, irmãos, fala sério. Parece que somos, ou que alguns irmãos são, na realidade, craques em observar a espiritualidade do outro, a conduta do outro, dizer que o outro não está andando de conformidade com a Bíblia, porque não age da forma como gostaria que agisse. Estamos dizendo que fulano, beltrano não é tão crente, não é tão santo, porque faz isso, isso e aquilo. Começamos a reparar na vida alheia, começamos a ser gerente, fiscal e xerife da vida do outro, e o Senhor está admoestando sobre isso. Cada um desenvolve a sua espiritualidade, querido. Cada um desenvolve a sua espiritualidade, é você e Deus. Mas as pessoas estão observando os pequenos problemas, ou que não são nem problemas às vezes, estão reparando a vida do outro, estão dizendo que o outro é idólatra, que o outro é rebelde, que o outro não tem compromisso e tantas outras coisas. Estão observando os pequenos ciscos na vida do seu semelhante. Mas o Senhor Jesus diz que pessoas que se comportam desta maneira, elas não observam a trave e o grande problema que está na sua vida ou na vida da pessoa, até mesmo na vida da sua família. Tem gente que é craque em ver defeito no filho dos outros, mas não vê o defeito nos seus próprios filhos. Tem gente que é craque em ver defeito na vida dos outros, mas não ver os defeitos na sua própria vida. Intolerância, falta de amor, de caridade, respeito à individualidade, respeito à espiritualidade de cada um. Costuma-se olhar o cisco na vida do outro, mas não olha para a sua própria vida, e esse tipo de conduta é totalmente repudiada pelo Senhor Jesus. E nós que somos discípulos de Jesus, nós não podemos de forma alguma replicar isso, não podemos postergar isso, passar isso para frente. O Senhor nos chama para uma espiritualidade diferente. Então, deixemos de julgar o outro de forma destrutiva. Antes de julgar o nosso semelhante, vamos observar para nós mesmos, para a nossa vida, né? Vamos observar o próprio salmista, em uma das suas orações, ele não confia mais no seu coração, na sua mente, porque a mente e o coração podem enganar, e ele faz uma oração tremenda, ele vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau. Então nós precisamos ter essa hombridade, ter essa postura de perguntar ao Senhor, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau
e guia-me pela vereda da justiça. Porque não adianta eu querer observar o caminho do outro quando eu não estou observando o meu próprio caminho. Não adianta eu observar a família do outro quando eu não olho para a minha própria casa. Não adianta eu ficar falando da espiritualidade do outro, porque o outro anda com fulano, beltrano, quando eu não observo a minha espiritualidade. Porque muitas pessoas na época de Jesus que condenaram o Senhor Jesus, eles estavam olhando para os usos e costumes e para as tradições. Então, a palavra nos diz: tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar do olho do seu irmão. Então, querido, se nós queremos observar alguma coisa na vida do nosso próximo, nós precisamos primeiro olhar para as nossas vidas. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que estão a sua vida com seus filhos dentro da sua casa? Como é que está a harmonia dentro da sua casa? Querer falar da vida do outro dentro da igreja? Você frequenta a sua igreja? Você congrega dentro da sua igreja para falar que o outro não congrega ou que o outro está fazendo isso ou aquilo? Então, meus irmãos, qual é a grande lição do texto? Que nós não podemos julgar desprovidos de amor ao próximo. E se queremos fazer algum julgamento, nós precisamos olhar para dentro de nós. Porque muitas vezes olhamos para o outro, falamos dos pequenos deslizes dos outros, mas não vemos que estamos mergulhados em coisas piores. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, de nossas vidas, né? E que possamos caminhar como Ele quer, como Jesus quer. Vamos caminhar com Jesus, queridos. Caminhar no amor ao Senhor sobre todas as coisas e no amor ao próximo como a nós mesmos. Tá joia? Deus abençoe sua vida. Eu espero que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. E até mais um programa Espiritualidade e Fé com o pastor Juliano. Deus abençoe.